Tomás não gritava. Esse era o problema. Crianças assustadas choram, tremem, procuram a porta, mas Tomás apenas estendia a mão, devagar, como se cada movimento precisasse negociar com o ar ao redor. Apontava sempre para o mesmo lugar, debaixo da cama. O gesto era quase imperceptível, mas Marina aprendeu a vê-lo. O polegar encolhido, o dedo indicador trêmulo, o olhar fixo em um ponto que ninguém mais ousava encarar. Não era medo infantil. Era o tipo de silêncio que nasce quando alguém sente perigo e tenta não provocar o que está escondido. Na primeira vez, Marina pensou que fosse apenas um sonho ruim. Na segunda, achou estranho. Na terceira, algo dentro dela, algo antigo, intuitivo, se encolheu. O quarto estava completamente imóvel, mas uma corrente fria atravessou suas costas, como se o ar tivesse alarmado por conta própria. E foi nesse instante que ela percebeu. Toda vez que Tomás adoecia, toda vez que suas mãos tremiam ou seus olhos escureciam, aquela mão levantava, lenta, apontando para baixo do colchão. Como se a doença tivesse uma direção. Como se o corpo do menino estivesse denunciando o que a boca não conseguia. A casa Beltrán nunca fora um lugar barulhento, mas havia um silêncio ali que parecia envelhecido. Um silêncio que não repousava, vigiava. O corredor que levava ao quarto do menino era sempre o mais frio da casa, mesmo nas manhãs em que o sol entrava pelas janelas com força suficiente para aquecer os tapetes. Marina percebeu isso no primeiro dia em que começou a trabalhar ali. Enquanto caminhava pelo corredor, seus passos ecoavam de um jeito estranho, como se o chão absorvesse tudo que não queria que fosse escutado. Quando abriu a porta do quarto pela primeira vez, viu Tomás deitado de lado, observando as partículas de poeira dançarem num feixe de luz que atravessava a janela. Ele não parecia doente, parecia cansado de um jeito que não combina com crianças. Um cansaço que não vem do corpo, mas da alma, como se alguém tivesse roubado um pedaço pequeno, mas essencial, de sua infância. A cama em que ele estava não combinava com ele. Era grande demais, pesada demais, antiga demais. A madeira escura tinha marcas que o tempo tentava esconder, e o colchão, embora limpo, parecia carregar uma memória que não pertencia àquele menino. Marina sentiu isso no instante em que puxou a coberta para ajeitá-la. A textura estava fria demais para aquele horário do dia. Sobre a mesa ao lado, um porta-retratos. A foto de uma mulher com um olhar profundo, humano, porém carregado de um tipo de tristeza que a câmera quase não conseguiu capturar. O vidro do porta-retratos tinha marcas de dedos, como se alguém passasse a mão ali repetidas vezes, buscando presença onde só existia ausência. Tomás evitava olhar para a foto, não por medo, mas por saudade. E isso dizia tudo. Nos dias seguintes, pequenas mudanças começaram a se repetir com precisão assustadora. Tomás acordava mais pálido do que dormira. Suas mãos prendiam a coberta como se ela pudesse protegê-lo de algo que ninguém nomeava. E cada vez que Marina caminhava ao redor da cama, uma corrente de ar gelado escapava do espaço entre o colchão e o chão. Não era vento, não era temperatura, era sensação. Uma sensação tão real quanto inexplicável. Foi ali, naquele pequeno espaço escuro sob a cama, que Marina percebeu a primeira fissura do que viria a acontecer. Algo naquela casa estava errado, não de forma evidente, mas de forma silenciosa. E Tomás, com seu corpo frágil e sua voz pequena, parecia carregar o peso de uma dor que não era sua. Na manhã seguinte, Marina percebeu algo que quebrou completamente o padrão silencioso dos dias anteriores. Tomás não estava apenas cansado, ele parecia drenado, como se tivesse passado a noite inteira acordado. Mas seus olhos não carregavam o brilho frenético da insônia. Carregavam o medo contido de quem não ousa se mexer. Ele estava sentado na beira da cama, com as mãos apoiadas nos joelhos, a respiração curta e irregular. Assim que Marina entrou, ele ergueu o olhar de um jeito súbito, quase defensivo. Depois, lentamente, a mão dele subiu, não em direção a ela, mas outra vez para baixo da cama. Só que desta vez o gesto não era silencioso. O menino parecia suplicar sem voz, como se temesse que qualquer som despertasse algo adormecido no escuro.
Marina se agachou para ficar à altura dele, mas quando tentou tocar sua mão, Tomás recuou um passo. O corpo pequeno tremia, não de febre, de urgência, de alarme. Tomás, o que há aí embaixo? Perguntou ela, tentando manter a calma. Ele apenas balançou a cabeça devagar, como se o simples ato de responder pudesse fazer o quarto desabar. Foi nesse momento que algo finalmente rompeu a rotina. Um som seco, abafado, vindo debaixo da cama. Um som que não era imaginação, nem interpretação equivocada. Algo havia se movido, mesmo que por um segundo. O coração de Marina disparou, permaneceu imóvel, como se o próprio instinto a ordenasse a não provocar o que quer que estivesse ali. Quando ela reuniu coragem para se aproximar do chão, sentiu o ar sob o colchão escapar como um suspiro frio, um sopro que parecia carregar mais peso do que temperatura. A madeira antiga da cama estalou, mas não como móveis normalmente estalam. Foi um estalo quase contido, como se algo pressionasse a estrutura por dentro. Não, murmurou Tomás, com a voz arranhada pelo pânico. Por favor, não olha. Marina, que sempre acreditara ser racional, sentiu pela primeira vez que estava diante de um limite invisível. Algo naquele quarto deixara de ser apenas físico. O ar parecia esperar a próxima decisão dela. Nesse exato instante, a porta se abriu com força suficiente para fazê-los estremecer. O Sr. Beltrán entrou apressado, com o celular ainda na mão. O rosto dele estava abatido de noites mal dormidas, mas naquele momento carregava algo mais profundo: culpa e desespero. O que aconteceu? Perguntou, olhando para o menino que tremia. Foi então que Marina tentou explicar o que ouvira, mas ao mencionar algo mexendo sob a cama, o empresário empalideceu. Não de incredulidade, mas de reconhecimento. O tipo de reação que denuncia que alguém já tem um medo guardado, pronto para ser reativado ao menor sinal. Ele desviou o olhar para a cama e por um instante pareceu recuar, como se estivesse diante de um aviso do passado. E nesse recuo silencioso, Marina confirmou sua suspeita. Ele sabia que aquela cama carregava mais do que lembranças. Tomás, com a respiração trêmula, segurou o braço do pai com força inesperada, como se pedisse proteção, ou perdão, de algo que ambos temiam. Beltrán engoliu seco, desviou o olhar para Marina e soltou num sussurro rouco: "Essa cama não deveria estar aqui." O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ocupar espaço. E pela primeira vez, Marina entendeu que o que quer que estivesse drenando o menino não era apenas físico, nem recente. A rotina daquela casa se partira, e não havia mais como voltar ao estado anterior. Se essa primeira virada te prendeu até aqui, se inscreve no canal. O que vem a seguir é muito mais intenso. Depois do silêncio pesado que caiu sobre o quarto, Marina percebeu algo que até então tentava ignorar. O Sr. Beltrán não olhava para a cama como um pai assustado, e sim como alguém que reconhecia uma ameaça familiar. Seu rosto carregava uma espécie de culpa endurecida pelo tempo, e enquanto ajudava Tomás a se deitar novamente, suas mãos tremiam de um jeito que ele tentava disfarçar. A partir daquele dia, nada mais ocorreu com normalidade. As noites se tornaram longas demais. As manhãs vinham sempre acompanhadas daquela cor acinzentada na pele de Tomás. E a casa, antes apenas silenciosa, agora parecia escutar cada passo, como se estivesse avaliando quem ousaria quebrar sua quietude ancestral. Marina tentava agir como sempre, preparando o café, abrindo as janelas, organizando o quarto, mas algo dentro dela se mantinha alerta. Cada objeto parecia guardar um segredo. Cada porta entreaberta revelava um pouco mais do que devia. Uma tarde, enquanto dobrava as roupas de Tomás, ela percebeu uma marca fina na madeira da cabeceira. Um risco curvo, delicado, quase como uma letra. Passou o dedo por cima e sentiu que não era um arranhão recente. Era antigo e repetido. Havia outros riscos escondidos entre veios da madeira, formando um padrão que ela não conseguiu decifrar, como se alguém tivesse passado noites inteiras riscando aquilo em momentos de desespero silencioso. Ao tocar a madeira,
Uma memória involuntária percorreu Tomás. "Não encosta aí", murmurou ele, com a voz baixa, sem sequer levantar a cabeça. Marina tirou a mão imediatamente. Não era uma ordem. Era medo. Nos dias seguintes, o menino começou a apresentar sintomas novos. Náuseas pela manhã, uma febre que vinha e ia como uma onda morna e um cansaço emocional que não combinava com sua idade. Ele tentava brincar, mas logo abandonava os brinquedos, preferindo ficar quieto perto da janela, observando os galhos do jardim se moverem com o vento. Foi então que Marina decidiu observar a casa à noite. Desceu para beber água e, ao passar pelo corredor, ouviu um som baixo e repetitivo vindo do quarto do menino. Não era choro. Era o tipo de ruído que alguém faz quando tenta respirar fundo, tentando conter algo. Uma lembrança, um medo, uma dor. Marina abriu a porta devagar. Tomás estava sentado na cama novamente, olhos abertos, encarando o chão. "Não dorme aqui", sussurrou ele, quase sem voz. Ela se aproximou com cautela. "Quem não dorme, Tomás?" O menino engoliu seco. Olhou para a parede, depois para o espaço sob a cama, como quem carrega duas verdades conflitantes dentro do peito. "A mamãe", disse por fim, com um fio de voz. A cama era dela, e ela não quer ficar sozinha. O impacto dessas palavras fez Marina sentir o corpo estremecer, não de medo sobrenatural, mas de um reconhecimento que ela não queria ter, porque de repente tudo fez sentido. O apego dele ao objeto, o brilho opaco dos olhos, a tristeza impregnada no quarto. A cama não era apenas um móvel, era um santuário quebrado, um relicário de dor que nunca fora enterrada. Ao amanhecer, a situação escalou. Tomás vomitou ao acordar, as mãos rígidas e frias. O médico, novamente chamado, insistiu em estresse emocional, mas Marina via algo além. Via a sombra que pesava sobre o menino cada vez que a cama rangia. Via o olhar distante dele ao tocar a madeira. Via um luto que não lhe pertencia, mas que o envolvia como uma febre antiga. Quando o médico foi embora, o Sr. Beltrán se aproximou, exausto, e murmurou: "Eu devia ter tirado essa cama daqui no dia em que ela morreu." Marina sentiu o ar rarear. A partir daquele momento, não havia mais negação possível. A verdade, qualquer que fosse, estava presa ali, sob aquelas tábuas escuras, pronta para ser revelada. E Tomás estava pagando o preço. E você? O que faria no lugar de Marina? Deixa nos comentários. Quero muito saber como esse momento bateu em você. A casa inteira parecia segurar o ar quando Marina empurrou a porta do quarto naquele fim de tarde. O sol já não entrava mais com brilho. A luz morna era filtrada por nuvens pesadas, refletindo na madeira escura da cama como uma sombra espessa. Tomás dormia inquieto, e cada respiração dele tinha o peso de alguém que luta contra algo que não tem nome. O Sr. Beltrán estava ao lado, sentado na poltrona, com as mãos entrelaçadas como se estivesse rezando. Mas não era uma prece, era culpa. Culpa antiga, acumulada, silenciosa, que ele nunca teve coragem de encarar. "Precisamos tirar essa cama hoje", disse Marina com firmeza, a garganta apertada, antes que o menino piore mais. O empresário levantou o rosto devagar, e naquele olhar havia algo devastador. Um pedido de desculpas que nunca tinha sido dito, e o medo de enfrentar algo que ele mesmo permitiu entrar naquela casa. Ele hesitou por um instante, respirou fundo e assentiu. Os dois se aproximaram da cama, cada passo fazendo o chão ranger de um jeito diferente, como se o próprio piso alertasse sobre o que estava prestes a acontecer. Tomás, ainda adormecido, franziu o rosto. Sua mão se crispou sobre o lençol, como se o corpo dele reagisse antes da consciência. Ao tocar no estrado, Marina sentiu o frio subir pelo braço. Um frio denso, quase sólido. O Sr. Beltrán estremeceu ao tocar o outro lado. Não pelo frio, mas pela lembrança que voltou como um golpe seco. "Ela dormiu aqui pela última vez", murmurou ele, com a voz trêmula. "Foi nessa cama que eu a encontrei." Antes que pudesse terminar, a cama gemeu. Um som grave, profundo, como um lamento vindo das tábuas que sustentavam décadas de silêncio. Tomás acordou num sobressalto.
O olhar dele, perdido entre o sonho e a realidade, se fixou imediatamente no espaço sob o colchão. "Não abre", sussurrou, quase sem voz. "Não deixa ela sair." A frase rasgou Marina por dentro. Não era a voz de um menino pedindo proteção. Era a voz de alguém que já tinha visto demais. O Sr. Beltrán recuou um passo, mas Marina, movida por algo que nem ela mesma entendeu, agarrou a lateral da cama e forçou. O móvel arrastou sobre o chão, soltando um gemido longo, dolorido. Tomás cobriu os ouvidos com as mãos, como se o som fosse mais do que madeira se movendo. Quando a cama finalmente deslizou o suficiente, a caixa surgiu. Pequena, pesada, mais antiga do que parecia à primeira vista. A madeira escura, marcada pelo tempo, parecia pulsar com um segredo que não queria ser visto. O Sr. Beltrán levou a mão à boca. Seus olhos brilharam de pavor, não do objeto, mas da memória. Ele sabia o que era. Ele sabia. "Não toca nisso", implorou num sussurro quebrado. "Marina, por favor." Mas era tarde demais. Marina ajoelhou, estendeu a mão e puxou o cofre para fora. A atmosfera mudou. Não como uma metáfora, mudou de verdade. O ar ficou espesso, pesado, quase úmido, como se a casa tivesse prendido a respiração durante anos e, naquele instante, soltasse tudo de uma vez. Tomás começou a chorar em silêncio, sem lágrimas, sem som. Um choro que vinha do fundo de um medo que não pertence a uma criança. Quando Marina abriu o cofre apenas alguns centímetros, uma rajada fria escapou por entre a tampa, fazendo seu coração disparar. Dentro, o reflexo pálido de um porta-retratos brilhou, e atrás dele, uma flor negra, ressecada, como se tivesse sido arrancada de um luto infinito. Era ali. Era isso. A dor da casa tinha um nome, um rosto, um último suspiro guardado dentro daquele cofre. "Meu Deus", murmurou Marina. "Isso estava aqui. O tempo todo." Se esse momento te arrepiou tanto quanto a mim, curte esse vídeo agora. Isso mostra que você está sentindo essa história junto. O cofre permaneceu aberto entre eles, como uma ferida rasgada que ninguém sabia ainda como costurar. A flor negra, partida e seca, parecia absorver toda a luz do quarto, transformando a tarde em algo mais pesado do que o ar podia suportar. Marina afastou a mão devagar, como se temesse quebrar o silêncio que agora caía sobre todos. Um silêncio espesso, quase sagrado. O Sr. Beltrán levou as mãos ao rosto. Não chorou alto, não desabou. Apenas deixou que a respiração se quebrasse em pequenos tremores, como quem finalmente admite um peso que carregou sozinho por anos. Cada vez que soltava o ar, era como se entregasse mais uma culpa escondida. Tomás observava tudo em silêncio, sentado na beira da cama que já não parecia apenas um móvel, mas um lugar de despedida. Seus olhos estavam menos escuros, embora ainda houvesse algo cansado ali dentro. Ele não sabia explicar o que sentia, mas sentia. E era fundo demais para sua idade. Marina fechou a tampa do cofre com cuidado, sem trancar, apenas encostando-a, como quem respeita um luto que não pertence a si. O som da madeira tocando madeira ecoou pelo quarto como uma última palavra dita entre dois mundos. "Você nunca abriu isso?" sussurrou ela. Beltrán demorou a responder. Quando o fez, parecia outra pessoa. Mais velha, mais humana, mais despida. "Não consegui", disse, com a voz quase apagada. "Eu a perdi, e não tive coragem de enfrentar nada do que ela deixou. Coloquei a cama aqui achando que daria conforto ao meu filho. Mas talvez eu só tenha trazido dor demais para perto dele." Marina assentiu, sem julgamentos. Havia nos olhos dela um tipo de compaixão silenciosa, aquela que existe apenas em quem entende que algumas dores só respiram quando encontram espaço para sair. Tomás então se levantou devagar. Suas pernas ainda tremiam, mas ele deu 2 passos para frente e segurou a mão do pai. Foi um gesto simples e, ao mesmo tempo, devastador. Como se naquele toque frágil, um pai e um filho reconhecessem tudo o que tinham evitado sentir. Beltrán se agachou para ficar à altura do menino.
E pela primeira vez em muito tempo, o homem não tentou ser forte. Ele apenas se inclinou, apoiando a testa na mão do filho, num gesto que dizia tudo o que sua voz não conseguia colocar para fora. "Me desculpa", murmurou. "Por tudo." Tomás não respondeu, mas respirou fundo, e aquela respiração, antes presa, curta, sufocada, saiu inteira. Livre. Marina desviou o olhar, respeitando o momento, mas não deixou de perceber algo sutil. O ar ao redor deles parecia menos pesado. Como se a casa tivesse soltado um longo suspiro depois de anos se mantendo tensa, rígida, aprisionada a lembranças que nunca foram ditas. Ela pegou o cofre e o segurou com ambas as mãos, sentindo no peso da madeira a mesma sensação que se tem quando se segura um coração machucado. Frágil por dentro, firme por fora. Um objeto feito para guardar histórias, mas também capaz de aprisioná-las. "Vamos tirar isso do quarto", disse ela. "Não precisa ser hoje, mas precisa ser feito." O Sr. Beltrán assentiu, não como quem concorda, mas como quem, enfim, aceita. A cama, o cofre, a fotografia. Nada daquilo era apenas um objeto. Eram restos de um amor que se transformou em dor. E agora, pela primeira vez, alguém tinha coragem de tocar nessa dor sem fugir. Do lado de fora, o céu começava a nublar. Uma brisa entrou pela janela, fazendo a cortina balançar com suavidade, como se o mundo lá fora também sentisse que algo dentro daquela casa estava, silenciosamente, mudando de forma. Se esse momento te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks, ou se inscrever, se ainda não for inscrito. Esses gestos nos fortalecem para continuar contando histórias tão profundas quanto essa. Naquela noite, depois de tudo, a casa parecia outra, não mais leve, mas honesta. Como se cada parede tivesse parado de fingir que não guardava um luto antigo. Como se os objetos tivessem finalmente encontrado um lugar onde descansar, depois de anos, segurando um silêncio que ninguém ousava tocar. Tomás dormiu no quarto de hóspedes pela primeira vez. A cama nova era menor, simples, sem história. E talvez por isso mesmo, quando Marina o observou adormecer, notou algo quase milagroso. A respiração dele era inteira. Não havia tremor, nem sobressaltos, nem aquela tensão que antes parecia puxá-lo para baixo. Era o sono de uma criança que, mesmo sem entender tudo, sente que algo foi tirado de cima do peito. O Sr. Beltrán ficou na porta, imóvel, como se tivesse medo de quebrar a tranquilidade recém-formada. Seu rosto carregava cansaço, mas também um tipo de gratidão silenciosa. A gratidão de quem percebe que ainda existe tempo, mesmo quando achava que tinha perdido tudo. Ele não disse nada. Às vezes, o amor mais sincero é o que não encontra palavras. Marina desceu as escadas com o cofre contra o peito. Não era mais um objeto proibido ou assustador. Era um pedaço da história daquela família e, ao mesmo tempo, uma despedida. Ela o levou até o jardim, onde a terra ainda guardava a marca do buraco que haviam cavado horas antes. Não chovia, mas o ar tinha cheiro de noite molhada, como se o céu também estivesse tentando aliviar algo. Ao deixar o cofre ali, no coração úmido da terra, Marina sentiu que não estava enterrando objetos. Estava enterrando um silêncio que nunca deveria ter sido herdado. Quando voltou para dentro, encontrou o Sr. Beltrán sentado no sofá, perdido em pensamentos que só ele conhecia. Ele a olhou como quem reconhece uma coragem que nunca teve. "Obrigado", disse com a voz baixa, mas firme, "por ver o que eu não quis ver." Marina não respondeu imediatamente. Ela apenas se sentou ao lado dele, deixando o silêncio fazer o trabalho que as palavras não dariam conta. Havia algo nos olhos dele que qualquer pessoa reconheceria. A transformação que acontece quando alguém decide encarar sua própria dor, não para vencê-la, mas para não deixá-la vencer mais ninguém. A madrugada avançou devagar, e a casa, apesar de ainda carregada, parecia respirar melhor. Não é que tudo estivesse bem, não é que a dor tivesse ido embora, mas havia, ali, um primeiro passo, um recomeço,
Um espaço vazio que finalmente podia ser preenchido com cuidado em vez de medo. E agora, olhando para você que ficou até aqui comigo, preciso te dizer uma coisa. Histórias assim não são sobre fantasmas, nem sobre objetos, nem sobre camas antigas. São sobre o que fica quando alguém vai embora. E sobre o que a gente faz com esse resto. Às vezes, você também carrega um peso que não é seu. Às vezes, você também dorme em memórias que não escolheu. Mas existe um momento, um único, em que você pode olhar para aquilo que te machuca e dizer, chega. E esse momento muda tudo. Se você sentiu isso de alguma forma, é porque essa história encontrou um lugar aí dentro. Obrigado por ficar comigo até aqui, de verdade. E se essa história conversou com a sua alma, eu te convido a continuar comigo. Tem outro vídeo te esperando. Talvez ele também encontre algo em você que estava em silêncio há muito tempo. Você não está sozinho. Vamos juntos?